Olá, pessoal do Nexo Saúde. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o seu guia para entender o que o corpo está comunicando depois dos 45 anos, de forma clara e sem complicação. Se você já tem notado que o corpo não responde como antes, que a energia não é a mesma e que certos sinais parecem surgir do nada, você está no lugar certo. Nosso objetivo é desvendar esses mistérios e te dar as ferramentas para manter sua autonomia e qualidade de vida. E se você gosta de entender a ciência por trás do dia a dia, já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum dos nossos vídeos que transformam informações complexas em conhecimento prático para você. Hoje, vamos abordar um tema que à primeira vista pode parecer um susto, algo distante, mas que está mais conectado ao nosso cotidiano do que imaginamos: a convulsão. E não estamos falando daquelas cenas de filme, dramáticas e inesperadas. Estamos falando de um evento neurológico que muitas vezes é precedido por sinais sutis e influenciado por fatores que estão sob o nosso controle. A pergunta que nos move hoje é: a convulsão realmente surge do nada? Ou existem gatilhos, muitas vezes negligenciados, que preparam o terreno para que ela aconteça? Vamos desmistificar a ideia de que a convulsão é um raio em céu azul e explorar o impacto surpreendente da falta de água e do jejum prolongado no nosso cérebro, especialmente para quem já passou dos 45 anos. Para começar, vamos entender o que é uma convulsão. Imagine o seu cérebro como uma orquestra. Cada neurônio é um músico, e eles se comunicam através de pequenos impulsos elétricos, como notas musicais. Essa comunicação é precisa, harmoniosa. Em uma convulsão, essa orquestra perde o ritmo. Há uma descarga elétrica anormal, excessiva e desorganizada de neurônios. É como se todos os músicos começassem a tocar ao mesmo tempo, sem partitura, gerando um ruído caótico. Essa tempestade elétrica pode afetar diferentes partes do cérebro e, dependendo da área, os sintomas variam. Pode ser desde um breve olhar fixo no vazio, um movimento involuntário em uma parte do corpo, até a perda de consciência e as contrações musculares generalizadas que associamos mais comumente à convulsão. É fundamental entender que a convulsão não é uma doença em si, mas um sintoma. Ela pode ser causada por diversas condições, como epilepsia, traumatismos cranianos, tumores cerebrais, infecções, febre alta, intoxicações e, claro, desequilíbrios metabólicos. E é exatamente nesses desequilíbrios metabólicos que a falta de água e o jejum entram em cena, atuando como verdadeiros catalisadores para um evento neurológico que, em outras circunstâncias, talvez não acontecesse. Vamos começar pela água. Essa substância tão simples e tão fundamental, mas frequentemente subestimada. Nosso corpo é composto por cerca de 60% de água, e o cérebro, pasmem, tem uma concentração ainda maior, chegando a aproximadamente 75%. Pense no seu cérebro como um sistema complexo de fios elétricos e circuitos. A água não é apenas um lubrificante, ela é o meio pelo qual os nutrientes chegam às células, por onde as toxinas são eliminadas e, crucialmente, é essencial para a manutenção do equilíbrio eletrolítico. Os eletrólitos são minerais como sódio, potássio, cálcio e magnésio, que carregam uma carga elétrica e são vitais para a função nervosa e muscular. Eles ajudam a controlar o envio dos sinais elétricos entre os neurônios. Quando estamos desidratados, esse equilíbrio eletrolítico é seriamente comprometido. Imagine que seu corpo é como um aquário. Se a água do aquário está suja ou em pouca quantidade, os peixes, que seriam suas células, não conseguem funcionar bem. No cérebro, a desidratação pode levar a um desequilíbrio na concentração de eletrólitos, especialmente o sódio.
Níveis muito baixos, hiponatremia, ou muito altos, hipernatremia de sódio, podem causar inchaço ou encolhimento das células cerebrais, respectivamente. Ambos os cenários são extremamente perigosos e podem desencadear uma série de sintomas neurológicos, incluindo confusão mental, tontura, dor de cabeça e, em casos graves, convulsões. Uma pesquisa publicada no Journal of Clinical Neurology destacou que a desidratação, leve a moderada, pode afetar significativamente a função cognitiva e o humor, diminuindo a capacidade de concentração e aumentando a irritabilidade. Mas, para além desses sintomas mais comuns, a desidratação severa cria um ambiente de estresse para os neurônios. A capacidade do cérebro de manter a estabilidade elétrica diminui, tornando-o mais suscetível a descargas elétricas anormais. É como se a fiação elétrica da sua casa estivesse sobrecarregada e com um isolamento precário. Qualquer pequena oscilação pode gerar um curto-circuito. E por que isso é ainda mais relevante para quem já passou dos 45 anos? Com o envelhecimento, a sensação de sede tende a diminuir. Nossos mecanismos de detecção de sede ficam menos eficientes. Além disso, muitos idosos podem ter restrições de mobilidade, dificuldades para acessar água ou até mesmo esquecer de beber. Medicamentos diuréticos, comuns nessa faixa etária, também contribuem para a perda de líquidos. Tudo isso coloca as pessoas acima dos 45 anos em um risco aumentado de desidratação crônica, muitas vezes sem perceber. Aquele copo d'água que parecia desnecessário pode ser o fator que mantém a orquestra cerebral em harmonia. Agora, vamos falar sobre o jejum. Um tema que tem ganhado muita popularidade, mas que, quando mal compreendido ou praticado de forma inadequada, pode trazer riscos significativos. O jejum, em sua essência, é um período de abstenção de alimentos. Nosso corpo é uma máquina incrível que funciona com energia, e essa energia vem principalmente da glicose que obtemos dos carboidratos. O cérebro, em particular, é um grande consumidor de glicose. Ele não armazena energia em grandes quantidades e precisa de um suprimento constante. Quando jejuamos, os níveis de glicose no sangue começam a cair. O corpo, então, aciona um plano de contingência. Primeiro, ele começa a quebrar o glicogênio, que é a forma de glicose armazenada no fígado e nos músculos. Esse estoque, no entanto, é limitado e dura apenas algumas horas. Depois que o glicogênio se esgota, o corpo entra em um estado de cetose, onde começa a queimar gordura para produzir corpos cetônicos, que podem ser usados como combustível pelo cérebro. Esse é o princípio por trás de algumas dietas e do jejum intermitente. O problema surge quando o jejum é prolongado demais ou quando a pessoa já tem alguma condição de saúde subjacente que afeta o metabolismo da glicose. A hipoglicemia, que é a queda drástica dos níveis de açúcar no sangue, é um dos principais gatilhos para convulsões relacionadas ao jejum. Para o cérebro, a falta de glicose é como uma pane elétrica. Os neurônios, sem seu combustível primário, começam a falhar. Eles não conseguem gerar os impulsos elétricos de forma eficiente e essa disfunção pode levar a uma descarga elétrica desorganizada, ou seja, uma convulsão. Pessoas com diabetes, especialmente aquelas que usam insulina ou medicamentos que estimulam a produção de insulina, estão particularmente em risco. Um jejum prolongado, combinado com a medicação, pode levar a uma hipoglicemia severa. Mas mesmo indivíduos sem diabetes podem experimentar hipoglicemia se o jejum for muito longo ou se a dieta antes do jejum for inadequada. Imagine um carro que precisa de gasolina para andar. Se você não coloca gasolina por muito tempo, ele para. O cérebro é ainda mais sensível. Ele não apenas para, ele pode entrar em colapso.
Um estudo publicado na revista Epilepsia destacou que a hipoglicemia é um fator precipitante conhecido para convulsões, mesmo em indivíduos sem histórico de epilepsia. A pesquisa demonstra que a privação de glicose altera a excitabilidade neuronal, tornando o cérebro mais propenso a atividades elétricas anormais. Para quem já tem um limiar convulsivo mais baixo, seja por histórico familiar ou outras condições, o jejum prolongado pode ser o empurrão que falta para desencadear uma crise. E aqui, novamente, a idade é um fator importante. Com o envelhecimento, a regulação da glicose no sangue pode se tornar menos eficiente. O pâncreas pode não produzir insulina de forma tão eficaz, ou as células podem se tornar mais resistentes à insulina. Isso significa que o corpo de uma pessoa com mais de 45 anos pode ter mais dificuldade em manter os níveis de açúcar no sangue estáveis durante um período de jejum, aumentando o risco de hipoglicemia. Além disso, muitos idosos tomam múltiplos medicamentos que podem interagir com o metabolismo da glicose, e a prática do jejum sem orientação médica pode ser perigosa. Portanto, a combinação de desidratação e jejum prolongado é um convite para problemas neurológicos. Pense na orquestra cerebral novamente. Se os músicos estão desidratados, falta de água e eletrólitos, eles já estão cansados, desafinados. Agora, adicione a isso a falta de energia, glicose, por um jejum prolongado. A orquestra não tem mais combustível para tocar e os músicos estão exaustos. O resultado é um caos, uma cacofonia, que no cérebro se manifesta como uma convulsão. Vamos a um exemplo prático. Imagine a Dona Maria, 62 anos, que sempre foi muito ativa. Ela ouve falar dos benefícios do jejum intermitente e decide experimentar, sem orientação. Ela acorda, não toma café da manhã e passa a manhã toda sem beber água, pois está ocupada com tarefas domésticas. Por volta do meio-dia, ela começa a sentir uma tontura leve, que ela atribui à fome. Ignora a sensação e continua suas atividades. No meio da tarde, já com quase 16 horas de jejum e pouquíssima ingestão de água, ela sente um mal-estar súbito, perde a consciência e tem uma convulsão. O que aconteceu com a Dona Maria não foi um evento aleatório. Foi o resultado de uma combinação perigosa: desidratação e hipoglicemia. Dois fatores que, isolados, já seriam preocupantes, mas juntos potencializaram o risco. É crucial entender que a resposta do corpo ao jejum e à desidratação não é a mesma para todos. Fatores genéticos, condições de saúde pré-existentes, uso de medicamentos e o estilo de vida geral influenciam enormemente. Por isso, a automedicação ou a autoaplicação de dietas e práticas, como o jejum prolongado sem acompanhamento profissional, é um risco desnecessário, especialmente para quem já passou dos 45 anos. O que podemos fazer então para prevenir esses riscos e garantir que nossa orquestra cerebral continue afinada? A resposta é mais simples do que parece, mas exige consistência e atenção aos sinais do corpo. Primeiro, a hidratação. Faça dela uma prioridade. Não espere sentir sede para beber água. A sede já é um sinal de desidratação. Tenha sempre uma garrafa de água por perto. Estabeleça metas. Um copo a cada hora, por exemplo. Se você tem dificuldades para beber água pura, experimente adicionar rodelas de frutas como limão, laranja ou pepino para dar um sabor suave. Chás de ervas sem açúcar e água de coco também são boas opções. Lembre-se que algumas frutas e vegetais também contêm bastante água, como melancia, melão, morango, pepino e alface. Monitore a cor da sua urina. Uma urina clara e amarela pálida é um bom indicador de que você está bem hidratado. Urina escura é um sinal de alerta. E se você toma medicamentos diuréticos,
Converse com seu médico sobre a quantidade ideal de água para você. Segundo, a alimentação e o jejum. Se você considera o jejum intermitente, converse com seu médico ou um nutricionista. Eles podem avaliar sua condição de saúde, seus medicamentos e seu estilo de vida, para determinar se essa prática é segura para você e, caso seja, como fazê-la de forma adequada. Evite jejuns prolongados sem supervisão, especialmente se você tem diabetes, histórico de hipoglicemia ou qualquer outra condição metabólica. Priorize refeições balanceadas, com carboidratos complexos, grãos integrais, vegetais, proteínas magras e gorduras saudáveis. Isso ajuda a manter os níveis de glicose estáveis por mais tempo e evita picos e quedas bruscas. Não pule refeições importantes, principalmente o café da manhã, que é fundamental para repor a energia após o período de sono. Terceiro, ouça o seu corpo. Aquele cansaço inexplicável, a dor de cabeça persistente, a tontura, a dificuldade de concentração. Esses são sinais que o corpo está enviando. Não os ignore. Eles podem ser indicativos de desidratação ou hipoglicemia. Aprender a interpretar esses sinais é crucial para agir antes que um problema menor se torne algo mais sério. Se você sente tontura ao se levantar, por exemplo, pode ser um sinal de desidratação ortostática. Se sente fraqueza e tremores, pode ser hipoglicemia. Quarto, faça exames de rotina. Um check-up anual é essencial, especialmente após os 45 anos. Ele pode identificar desequilíbrios eletrolíticos, problemas de regulação da glicose e outras condições subjacentes que podem aumentar o risco de convulsões. Compartilhe com seu médico qualquer mudança nos seus hábitos alimentares, como a intenção de praticar jejum. Quinto, esteja atento aos medicamentos. Muitos medicamentos podem afetar o equilíbrio de fluidos e eletrólitos no corpo ou influenciar o metabolismo da glicose. Converse com seu médico sobre os potenciais efeitos colaterais dos seus remédios e como eles podem interagir com a hidratação e a alimentação. Nunca altere a dosagem ou a forma de tomar um medicamento sem orientação médica. Sexto, mantenha um estilo de vida saudável. Isso inclui uma dieta equilibrada, exercícios físicos regulares, sono de qualidade e controle do estresse. Todos esses fatores contribuem para a saúde geral do cérebro e para a capacidade do corpo de lidar com desafios metabólicos. O estresse crônico, por exemplo, pode afetar a regulação hormonal e a estabilidade da glicose. Em resumo, a convulsão não é um evento aleatório. Ela é o resultado de uma complexa interação de fatores. E a desidratação e o jejum prolongado são dois gatilhos poderosos que podem desestabilizar o cérebro, especialmente em pessoas acima dos 45 anos. Ao entender a ciência por trás desses fenômenos e ao adotar hábitos simples e conscientes, podemos reduzir significativamente o risco e garantir que nossa orquestra cerebral continue tocando sua melhor melodia. Beber água adequadamente e se alimentar de forma equilibrada são pilares para a prevenção, e não apenas para o bem-estar geral, mas para a saúde neurológica específica. Lembre-se, o objetivo do Nexus Saúde é te dar o poder do conhecimento para que você possa envelhecer com autonomia, consciência e a melhor qualidade de vida possível. Se você gostou deste vídeo e aprendeu algo novo, por favor, clique no botão de gostei, compartilhe com seus amigos e familiares que também podem se beneficiar dessa informação. E novamente, se ainda não o fez, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Sua participação nos ajuda a levar essa informação valiosa para mais pessoas. Cuide-se, seu corpo é seu templo e cada sinal é uma mensagem importante. Até a próxima. Olá novamente, amigos do Nexus Saúde. Que bom ter vocês aqui.
No nosso último encontro, mergulhamos fundo em um tema crucial: a relação entre desidratação, jejum prolongado e o risco de convulsões, especialmente em pessoas acima dos 45 anos. Exploramos os mecanismos fisiológicos, a importância dos eletrólitos e da glicose, e as 6 dicas práticas para prevenir esses episódios. Hoje, quero expandir essa discussão, abordando nuances e cenários que podem aprofundar nossa compreensão e nos equipar ainda mais com o conhecimento necessário para proteger nosso cérebro. Vamos começar detalhando um pouco mais sobre a importância da individualidade biológica. Quando falamos em hidratação e alimentação, é fácil cair na armadilha de regras genéricas. Beba 2 litros de água por dia, faça 3 refeições principais e 2 lanches. Embora essas recomendações sejam bons pontos de partida, a verdade é que nosso corpo é um universo único. Fatores como peso corporal, nível de atividade física, clima, condições de saúde pré-existentes e até mesmo a genética influenciam significativamente nossas necessidades. Pensemos na hidratação. Uma pessoa de 100 quilos que trabalha em um canteiro de obras sob o sol escaldante do Nordeste, obviamente precisará de muito mais água do que uma pessoa de 50 quilos que trabalha em um escritório climatizado em uma cidade com clima ameno. Atletas, por exemplo, perdem uma quantidade considerável de eletrólitos através do suor e precisam repô-los não apenas com água, mas com bebidas isotônicas ou alimentos ricos nesses minerais. Pessoas com certas condições renais ou cardíacas, por outro lado, podem ter restrições na ingestão de líquidos e precisam de orientação médica rigorosa. A mensagem aqui é: ouça seu corpo e converse com seu médico para personalizar suas estratégias de hidratação. O que funciona para um pode não funcionar para outro. Agora, sobre o jejum prolongado. No vídeo anterior, focamos nos riscos de um jejum não intencional ou mal gerenciado. Mas é importante reconhecer que o jejum intermitente, quando feito sob orientação e supervisão, tem ganhado popularidade e pode trazer benefícios para a saúde de algumas pessoas. No entanto, para o nosso público acima dos 45 anos, especialmente aqueles com histórico de condições neurológicas, diabetes ou outras comorbidades, a cautela é redobrada. O jejum, nesses casos, precisa ser abordado com extrema responsabilidade. Um dos principais perigos do jejum intermitente mal executado é a hipoglicemia, a queda dos níveis de açúcar no sangue. Como já discutimos, o cérebro depende exclusivamente da glicose como fonte de energia. Se essa fonte é comprometida, a função cerebral pode ser seriamente afetada, levando a tonturas, confusão mental, irritabilidade e, em casos graves, convulsões. Em pessoas mais velhas, a capacidade do corpo de regular a glicose pode já estar um pouco comprometida, tornando-as mais vulneráveis a essas flutuações. Além disso, o jejum prolongado pode levar à desidratação. Muitas pessoas associam hidratação apenas à ingestão de água, mas uma parte significativa da nossa ingestão diária de líquidos vem dos alimentos, especialmente frutas e vegetais. Ao restringir o período de alimentação, podemos inadvertidamente reduzir nossa ingestão total de líquidos e eletrólitos. Por isso, se você considera o jejum intermitente, é fundamental que seja acompanhado por um profissional de saúde que possa avaliar seu perfil, monitorar seus níveis de glicose e eletrólitos e garantir que a hidratação adequada seja mantida durante todo o processo. Vamos explorar um ângulo diferente: o impacto do calor extremo e da atividade física intensa. Vivemos em um planeta onde as temperaturas estão cada vez mais elevadas e ondas de calor se tornam mais frequentes. Para pessoas acima dos 45 anos, a termorregulação do corpo pode não ser tão eficiente quanto era na juventude.
Isso significa que a capacidade de manter a temperatura corporal em níveis seguros através da transpiração pode estar reduzida. Quando o corpo superaquece, a transpiração aumenta drasticamente. Com ela, não perdemos apenas água, mas uma quantidade significativa de eletrólitos essenciais, como sódio, potássio e cloro. Essa perda excessiva, se não for reposta, pode levar rapidamente à desidratação e ao desequilíbrio eletrolítico, criando um ambiente propício para disfunções neurológicas, incluindo convulsões. Imagine um cenário. Um senhor de 60 anos decide fazer uma caminhada vigorosa em um dia quente de verão, sem beber água suficiente antes ou durante a atividade. Ele sua profusamente, perde líquidos e eletrólitos, e seu corpo entra em um estado de estresse térmico. Sem a reposição adequada, os sinais de alerta podem começar a surgir: tontura, dor de cabeça, fraqueza, câimbras musculares. Se o quadro evoluir, o cérebro é o próximo a ser afetado. A atividade física, embora essencial para a saúde, precisa ser planejada e executada com inteligência, especialmente sob condições ambientais desafiadoras. A recomendação é clara. Em dias quentes, evite a exposição prolongada ao sol nos horários de pico. Use roupas leves e claras e beba água regularmente, mesmo que não sinta sede intensa. Se for praticar exercícios, faça-o nas horas mais frescas do dia. Hidrate-se antes, durante e depois. E considere bebidas isotônicas se a atividade for prolongada ou muito intensa. E o mais importante, ouça seu corpo. Se sentir qualquer sinal de mal-estar, pare, procure um local fresco e hidrate-se. Aproveitando o gancho da atividade física, quero ressaltar a importância de manter uma dieta rica em eletrólitos. Não é apenas sobre beber água, mas sobre garantir que os minerais que a água transporta e que são vitais para a função cerebral estejam em níveis adequados. Alimentos como bananas, abacates, espinafre, batata doce, iogurte e água de coco são excelentes fontes de potássio. Vegetais folhosos verdes, nozes e sementes são ricos em magnésio. O sódio, embora muitas vezes visto como vilão, é crucial para o equilíbrio hídrico e a função nervosa, e pode ser encontrado em quantidades adequadas em uma dieta balanceada, sem a necessidade de exagerar no sal de adição. Pessoas com dietas muito restritivas ou que não consomem uma variedade de alimentos podem estar em risco de deficiência de eletrólitos. É por isso que uma dieta colorida e diversificada é tão importante. Ela não só fornece energia e nutrientes, mas também os minerais que atuam como maestros da nossa orquestra corporal. Um ponto que merece atenção especial é a interação com outras condições de saúde. Muitos de vocês podem estar lidando com doenças crônicas como diabetes, hipertensão, problemas renais ou cardíacos. Essas condições, por si só, já demandam uma atenção redobrada à hidratação e à alimentação. No caso do diabetes, a regulação da glicose é um desafio constante. Tanto a hiperglicemia, açúcar alto no sangue, quanto a hipoglicemia, açúcar baixo no sangue, podem afetar a função cerebral e, em extremos, levar a convulsões. A desidratação pode agravar a hiperglicemia, pois o corpo tenta eliminar o excesso de açúcar através da urina, aumentando a perda de líquidos. Por outro lado, o jejum prolongado ou a omissão de refeições podem precipitar a hipoglicemia, com as consequências que já discutimos. Diabéticos precisam de um plano alimentar e de hidratação rigoroso, sempre sob supervisão médica, e devem monitorar seus níveis de glicose regularmente. Para quem tem doenças renais, a capacidade de filtrar e reequilibrar os fluidos e eletrólitos pode estar comprometida. Nesses casos, a ingestão de líquidos precisa ser cuidadosamente controlada para evitar a sobrecarga ou a desidratação.
O médico nefrologista será o guia essencial para determinar a quantidade de líquidos e os tipos de alimentos que são seguros. Pessoas com insuficiência cardíaca também podem ter restrições de líquidos para evitar o acúmulo de fluidos e o agravamento da condição. É um equilíbrio delicado que exige acompanhamento médico constante. A mensagem é clara. Se você tem uma condição crônica, a gestão da hidratação e da alimentação se torna ainda mais crítica e deve ser parte integrante do seu plano de tratamento. Vamos falar sobre a importância da educação e da comunicação. Muitas vezes, os episódios de desidratação ou jejum prolongado não são intencionais. Podem acontecer por esquecimento, por uma rotina agitada, ou pela falta de conhecimento sobre os riscos. É por isso que a informação que compartilhamos aqui no Nexo Saúde é tão vital. Converse com seus familiares e amigos sobre a importância da hidratação e da alimentação regular. Se você cuida de alguém idoso, esteja atento aos sinais. Pessoas mais velhas podem ter uma percepção reduzida da sede, o que as torna mais suscetíveis à desidratação. Ofereça líquidos regularmente, mesmo que não peçam, e certifique-se de que as refeições sejam balanceadas e em horários regulares. Além disso, é fundamental que você e seus entes queridos saibam reconhecer os sinais de alerta precoce de desidratação e hipoglicemia. Sede excessiva. Embora em idosos isso pode ser atenuado. Boca seca e lábios rachados. Olhos fundos. Diminuição da frequência urinária ou urina de cor escura. Pele seca que perde a elasticidade. Teste do turgor cutâneo. Fadiga, fraqueza, tontura, confusão mental, irritabilidade, tremores, suores frios, palpitações, ansiedade, fome súbita e intensa, tontura, visão turva, dor de cabeça, confusão mental, dificuldade de concentração, alterações de humor, irritabilidade, em casos mais graves, perda de consciência e convulsões. Ao reconhecer esses sinais precocemente, podemos intervir antes que a situação se agrave. Beba água ou sucos, consuma alimentos ricos em carboidratos de rápida absorção e procure ajuda médica se os sintomas persistirem ou piorarem. Quero também abordar o papel da saúde mental nesse contexto. O estresse crônico, a ansiedade e a depressão podem impactar nossos hábitos de hidratação e alimentação. Uma pessoa deprimida pode perder o apetite ou a motivação para se alimentar e hidratar adequadamente. O estresse pode levar a escolhas alimentares ruins ou ao esquecimento de refeições. Além disso, a saúde mental está intrinsecamente ligada à saúde neurológica. Um cérebro sob estresse crônico é um cérebro mais vulnerável a disfunções. Portanto, cuidar da sua saúde mental é também uma forma de prevenir convulsões e proteger seu cérebro. Busque apoio profissional se estiver enfrentando desafios emocionais, pratique técnicas de relaxamento, reserve tempo para atividades que lhe dão prazer e mantenha conexões sociais. Tudo isso contribui para um bem-estar integral que fortalece a resiliência do seu corpo e da sua mente. Por fim, gostaria de reforçar a ideia de que a prevenção é um investimento. Não é um custo, nem um fardo. É um investimento na sua longevidade, na sua autonomia e na sua qualidade de vida. Pequenas escolhas diárias. Um copo de água a mais, uma refeição equilibrada, um momento de descanso, acumulam-se e constroem uma base sólida de saúde. A ciência nos mostra que o cérebro, essa maravilha da evolução, é incrivelmente resiliente, mas também sensível. Ele precisa de um ambiente interno estável para funcionar em sua plenitude. Desidratação e jejum prolongado são como terremotos nesse ambiente, capazes de abalar suas estruturas e comprometer sua funcionalidade. Mas com conhecimento e ação,
podemos mitigar esses riscos e garantir que nossa mente permaneça afiada e nosso corpo vibrante por muitos e muitos anos. Lembrem-se, o Nexo Saúde está aqui para ser seu parceiro nessa jornada. Nosso compromisso é desmistificar a saúde, trazer informações baseadas em evidências e empoderar você para tomar as melhores decisões para a sua vida. Continuem explorando, perguntando e buscando conhecimento. Sua saúde é seu maior patrimônio. Se este vídeo adicionou valor à sua compreensão sobre o tema, por favor, deixe seu gostei. Compartilhe com quem você ama e acredita que pode se beneficiar dessa informação. E claro, se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal e ative o sininho para ser notificado sobre nossos próximos conteúdos. Sua interação é o combustível que nos impulsiona. Cuide-se, valorize cada batida do seu coração e cada pensamento que sua mente processa. Eles são preciosos. Até a próxima com mais conhecimento e mais saúde.